Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do gigante numa montanha do Canadá. A história aqui fica por conta do B2B, eu não vou dar play porque eu quero evitar direitos autorais, mas a ideia é basicamente a seguinte: um cidadão canadense estava viajando pela rodovia, conforme a imagem aqui mostra, então ele vai dando zoom na imagem da câmera e ele observa uma figura humanoide no topo da montanha. Essa figura humanoide, conforme está nessa imagem aqui, se parece muito com o que ele chama de um gigante, como se tivesse mesmo um gigante no topo da montanha ali andando. A princípio isso daria um vídeo curtinho, mas essa história é um pouco mais complicada do que ela parece. Por quê? Porque nos dias subsequentes, esse mesmo cidadão filma um OVNI sobrevoando a região, filma helicópteros como se estivessem extraindo alguma coisa da região, estivessem deslocando alguma coisa de lá, filma um prédio que apareceu no topo da montanha da noite para o dia, de acordo com ele. Ele também diz estar sendo perseguido pela CIA. Ele é canadense, ok? A CIA não deveria atuar no Canadá, mas ainda assim ele diz que ele está sendo perseguido pela CIA, e inclusive ele filma um carro na porta da casa dele. E o pior de tudo é que após o último vídeo, mais especificamente esse vídeo aqui em que ele mostra o prédio no topo da montanha, a conta entra em silêncio e não posta mais nada, e depois de um tempo aparece um obituário indicando que ele faleceu em circunstâncias misteriosas. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai começar falando, é claro, do gigante. O vídeo mais importante que começou tudo isso é de 9 de abril de 2022. Aqui, a montanha é filmada com zoom, bastante zoom, e um objeto de aparência humanoide é visto no topo da montanha, que é batizado de gigante. A primeira coisa que a gente se pergunta é: qual montanha é essa? Aqui o B2B diz que é o Whispers Peak, mas está errado. Não é o Whispers Peak. O Whispers Peak existe, está envolvido na história, mas o Whispers Peak vem depois. A montanha correta é a Canoe Mountain, conforme você pode ver aqui na página da Wikipedia. Essa aqui é a montanha correta, essa aqui é a Canoe Mountain, essa é uma fotografia de maio de 2022. Perceba que aqui nós temos essa estrutura no topo da montanha, onde a neve se acumulou. Eu vou chamar isso aqui de espinha dorsal, tá? Como se fosse mesmo a espinha dorsal da montanha, mas eu tenho certeza que o alpinismo possui um termo correto para identificar essa estrutura. Então perceba que ela faz esse formato aqui que eu acabei de passar com o mouse, e perceba que aqui ela também faz esse mesmo formato que eu acabei de passar com o mouse. Então é a Canoe Mountain. Agora, dando uma olhadinha mais atenta na Canoe Mountain, a gente percebe uma coisa bastante curiosa. Preste atenção aqui no pico da montanha, exatamente onde o gigante foi filmado. Perceba que nós temos uma protuberância em branco aqui. Eu espero que o contraste do seu dispositivo seja grande o bastante para ver. Mas aqui nós temos o mesmo gigante, digamos assim, nós temos uma protuberância branca no pico da montanha, no mesmo lugar em que o gigante estava na versão original. O gigante aqui, claro, está um pouquinho mais para a direita, mas vale lembrar que os ângulos em que essas duas imagens são feitas são ângulos diferentes. Mas ainda assim está aqui, nós temos uma protuberância na ponta da montanha. Será que é um gigante? Será que o gigante ficou um mês no mesmo lugar? Ou será que o gigante foi para o mesmo lugar para tirar as duas fotos? Na verdade tem uma explicação muito mais simples para essa protuberância filmada aí nas duas imagens no topo da montanha. Para isso basta você acessar aqui uma fotografia em 360 graus do topo da Canoe Mountain. Você vai ver em primeiro lugar que nós temos vários carros aqui, indicando que esse é uma região relativamente acessível. Claro que não são carros usuais, tá? Você precisa de um carro mais off-road para percorrer a estrada, mas ainda assim nós temos vários carros aqui. E perceba que aqui nós temos uma série de equipamentos. Além desses equipamentos, nós temos um equipamento maior, que é essa antena de comunicações aqui. Então, essa protuberância que você vê no topo da montanha aqui e esse gigante que você vê no topo da montanha aqui são a mesma coisa, mais especificamente essa antena de comunicações. Às vezes neva, e quando neva, essa antena pode ficar inteirinha coberta por neve, conforme acontece nessa foto aqui. Aqui a gente tem mais algumas imagens. Perceba também que ela não está exatamente na borda do despenhadeiro, aqui. Não, ela está uns metros abaixo do despenhadeiro. Se você fizer um nível entre o topo do despenhadeiro e esse ponto aqui, você vai ter, sei lá, uns 2 metros de desnível mais ou menos. Essa é uma informação importante, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Nesse vídeo aqui a gente tem um tour também. Nesse tour você vai ver que nós temos uma pichação fálica na parede. Então até no topo de uma montanha no Canadá você tem um bom e velho pinto desenhado em algum lugar.
Ao contrário do que alguns internautas afirmam, o gigante não é visto andando sobre a montanha. Você pode ver aí filmagem, você pode desacelerar, tudo mais, você vai ver que o gigante ele não sai do lugar, ele não anda sobre a montanha, ele fica parado. O que acontece é que a filmagem balança muito, e quanto mais zoom você dá, mais ela balança. Por quê? Porque qualquer impactozinho que você fizer, mesmo que você esteja segurando a câmera muito bem, vai magnificar bastante na hora do zoom. Mesmo que se você tiver sem zoom, essa mexida de mão não represente nada, quando você der zoom, essa mexida de mão vai significar muita coisa e, portanto, a imagem vai balançar bastante e isso vai dar a ilusão de que o gigante está se mexendo, por mais que na verdade o gigante não esteja se mexendo. Mas talvez você saiba que existe um vídeo de 12 de abril de 22 no qual ele volta no mesmo lugar, pelo menos em teoria, e o gigante não mais estava lá. Por que isso acontece? Eu vou mostrar aqui a cena. As cenas são essas duas aqui. Então aqui nós temos o gigante, aqui nós não temos o gigante. Parece tentador concluir que essas duas cenas mostram a montanha do mesmo lugar, mas isso está errado. Por quê? Presta atenção nesse trecho aqui. Eu vou até pegar a ferramenta de captura, porque eu quero que você veja a parte que eu vou sinalizar. Então presta atenção, deixa eu dar o máximo de zoom possível, nesse trecho aqui da montanha. Perceba que aqui ele forma uma linha quase que diagonal, tá certo? Então se eu fizer assim, se eu fizer uma linha assim e assim, perceba que ela vai, claro, se complementar pelo interior. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos marcar esse mesmo trecho e perceba que a linha nele é vertical, tá certo? Desse jeito. Ou seja, essas linhas não são paralelas. Então a visão que o cara tem na esquerda não é a mesma visão que o cara tem na direita. Na direita ele se deslocou um pouco pela estrada até que a antena ficou coberta pela montanha. E aí sim ele fez a filmagem e falou: opa, o gigante sumiu. Na verdade não, se você der uma ré, por alguns quilômetros talvez, o gigante vai reaparecer. O que aconteceu é que você está num ângulo diferente, conforme o fato dessas linhas serem concorrentes indica para você, e portanto nesse ângulo diferente a antena não aparece. Lembrando, a antena não está na beira do precipício, a antena está um pouco para baixo, alguns metros abaixo do topo da beira do precipício. Portanto é bastante fácil que o precipício esconda a antena e assim você não a veja. Aqui eu fiz eu espero que a minha câmera não entre na frente, mas aqui eu basicamente prolonguei as linhas usando uma linha vermelha, e aqui você pode ver claramente que elas são concorrentes, não são linhas paralelas, como deveria ser se ambas as imagens fossem do mesmo ângulo. Ok, falamos do gigante, o gigante é uma antena, fim do mistério por parte do gigante, mas tem mais, e o OVNI? O OVNI é esse aqui, nós temos então o que seriam dois feixes paralelos iluminados, que constituiria o OVNI. O vídeo é muito curto, treme muito, não dá para ver muito mais além do que eu já mostrei. Isso é muito parecido a um rastro de vapor de aeronave. A aeronave tem dois jatos em cada asa, portanto isso produz dois rastros de vapor. Aqui produzem 4 até, porque são 4, mas esses 4 são 2 perto, um meio do avião e depois 2 perto de novo, portanto eles dão a impressão de serem 2. Aqui é a mesma coisa, aqui aliás é de uma matéria a respeito de jatos de vapor que se parecem muito com OVNIs, justamente por isso, porque eles são iluminados pelo sol e eles são curtos, então dão a impressão de serem OVNIs, quando na verdade são simplesmente jatos de vapor. Então esse OVNI aí é muito fácil de ser explicado por um jato de vapor, aqui não é para ter tanto mistério assim. E os helicópteros? Aqui a gente tem a cena no qual 2 helicópteros são vistos, sendo que um deles está levando alguma coisa. A região, e você pode notar isso pelos caminhões que passam, muitas vezes passa caminhão levando toras de madeira, é uma região em que a extração de madeira é uma atividade econômica muito realizada. Existe uma prática chamada heli-logging, que é basicamente o ato de você usar um helicóptero para deslocar toras de madeira de uma região remota e inacessível. Então você tem uma tora de madeira lá na montanha, você não vai fazer uma estrada até a montanha, você não vai também ir arrastando a tora de madeira até embaixo. Você vai pegar um helicóptero, vai prender na tora de madeira e vai usar o helicóptero para erguer a tora de madeira e levá-la até o seu destino. Então é isso aqui é o ato chamado heli-logging, e é provavelmente isso que essa cena mostra. Heli-logging mostra helicópteros levando toras de madeira do ponto A até o ponto B. Isso é muito comum no Canadá. Você pode perceber aqui nesses 2 sites. Esse aqui é um site chamado Yellowhead Helicopters e tem uma seção só sobre helicopter logging. Você pode ver que o domínio dela é do Canadá, e aqui é de um local chamado Vertical Magazine. Se você pesquisar por Canadá, você vai verificar que isso acontece justamente no Canadá, conforme está descrito.
E instalação militar? Pois é aqui que a outra montanha entra. No vídeo de 17 de maio de 2022, o Andrew filma o que seria uma instalação militar na montanha, que ele diz: essa instalação não estava aqui ontem. Wasn't here yesterday. Ele fala exatamente assim. Pois bem, a montanha em questão não é a Canoe Mountain. A Canoe Mountain nunca teve uma instalação do tipo. E a montanha que de fato possui a instalação é uma montanha chamada Whistler Peak, que aparece lá no vídeo do Medo B. A Whistler Peak fica a 575 km da Canoe Mountain, então é meio evidente que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você viu um gigante aqui, se você viu algo estranho a 600 km para o sudoeste, então nada indica que essas duas coisas estejam relacionadas. Mas o Andrew insinua que estão. O Andrew insinua, inclusive, que são a mesma montanha. Não, não são. São montanhas separadas aí por quase 600 quilômetros. E qual que é o barato disso aqui? O barato é que você pode visualizar basicamente a mesma vista que o Andrew teve através do Street View. Na verdade é uma visão da rodovia, não da rua. Mas está aqui. Aqui então você pode ver a montanha. Essa imagem aqui, vamos colocar de 2022 para começar. Essa imagem é de agosto de 2022. A suposta instalação militar está lá e supostamente não estava no dia anterior. O problema é que 4 anos antes, em 2018, ele estava lá. Está aqui. Além disso, em 2012, 10 anos antes, ela também estava lá. Em 2007, ela também estava lá. Então o Andrew está mentindo descaradamente quando ele diz que essa instalação não estava lá na véspera. Sim, ela estava. Não só na véspera, como pelos últimos 10 anos. E ela é mais especificamente uma instalação turística. Tem ali um teleférico que vai pela montanha, tal, que você pode visitar, tudo mais. É isso, essa instalação que ele fotografou. Uma das instalações que dão suporte ao teleférico. Ok, nesse momento já ficou claro que o Andrew, além de ser um canadense, não tem nenhum motivo para ser perseguido pela CIA. Ele mostrou uma antena no topo da montanha, mostrou um avião soltando vapor, mostrou helicópteros de madeireiras e, além disso, mentiu quando disse que aquela estrutura da montanha não estava lá na véspera. Sim, estava. Estava há mais de 10 anos. Parece razoável concluir que o Andrew simulou estar sendo perseguido como forma de dar credibilidade ao que ele relatava. Por quê? Porque ele mentiu em relação ao fato daquela construção não estar ali. Aquela construção estava ali há mais de 10 anos e ele mentiu sobre isso. Se ele mentiu sobre isso, é meio evidente que ele não tem problemas em mentir a respeito de outras coisas. Talvez de má fé, talvez porque ele simplesmente estava narrando uma história. Era um jogo de realidade alternativa que ele estava criando ali. Todas as evidências que ele apresenta para estar sendo perseguidas, ou não são evidências disso, ou é muito fácil de ser forjado. Então, ele diz ter sido barrado por um agente da CIA quando tentou seguir um caminho. Ele não diz o que te permite concluir que seja um agente da CIA. Se eu for no zoológico e tentar... Aqui na cidade tem um local que chama Parque Ecológico, que não é exatamente um zoológico comercial, é uma reserva ecológica que dá acesso a uma área de preservação ambiental e tem vários caminhos ali. Se eu tentar pegar um desses caminhos para o meio da reserva, eu também vou ser barrado. Mas eu não estou sendo barrado pelo agente da CIA, estou sendo barrado pelo funcionário que está me dizendo, olha, você não pode estar aí. Simplesmente isso. Em outro, ele traz o vídeo, ele tenta entrar numa estrada e o cara fala, roads closed, estrada está fechada, just turn around, please, apenas dê a volta, por favor. Ele diz que isso é incabível porque é um parque público, mas mesmo em locais públicos existem regras, existem razões pelas quais estradas têm que ser interditadas. O vídeo em questão ainda se dá durante a noite ou durante a madrugada, não está claro. Mais um motivo para isso ser bloqueado, para ele não ter razão para entrar. Tem um outro vídeo no YouTube no qual um morador comenta dizendo que o local em que ele tentou entrar é na verdade a estrada de serviço dessa montanha aqui, da montanha Whistler. É uma estrada reservada para funcionários e carga, então coisas para o restaurante, por exemplo. Então faz todo sentido que ele não tenha sido autorizado a seguir nessa estrada. Não é porque você foi proibido de entrar num lugar que a CIA esteja te perseguindo. Num outro vídeo, ele afirma ter um carro parado na frente da casa dele de madrugada, ele vai ver o que está acontecendo e o carro acelera e vai embora. Ok, isso realmente não tem outra explicação, mas é muito simples de você forjar uma coisa assim. Eu consigo forjar uma coisa assim, só preciso de um carro e de um amigo no volante. De resto, extremamente fácil de forjar. Tem um vídeo de 7 de maio que ele afirma que tudo foi uma brincadeira, faz isso olhando para o lado, como se ele estivesse sob pressão para gravar. Depois, num outro vídeo, do dia 17, ele grava meio correndo da casa dele, dizendo que tudo é verdade e que esse vídeo pode ser o último, conforme está aqui, dizendo que ele está assustado.
Aí o último vídeo mesmo, antes dele entrar em silêncio, é o vídeo no qual ele mostra essa instalação aqui, no qual ele mente dizendo que essa instalação não estava na véspera, ao passo em que a instalação estava. Então, basicamente, a questão é possível que o Andrew tivesse sendo perseguido por outras forças, ou pelo menos acreditasse que ele estivesse sendo perseguido, mas fica claro que isso não aconteceu porque ele filmou o gigante. Não, ele filmou uma antena na montanha. Eu provei para você que ele filmou uma antena na montanha. É mais provável, porém, que isso é parte da atuação, que ele estava fazendo ali um ARG, estava fazendo uma historinha e, portanto, isso fazia parte. Tem gente que fala, nossa, mas o vídeo dele é muito realista, ele parece assustado de verdade. Cara, acho que você precisa assistir um pouco de filme, talvez você precisa, sei lá, acordar para o mundo real, porque existem atores no mundo real, tá? A atuação é algo que vem pelo menos desde a época da Grécia Antiga, e as pessoas fazem justamente isso, as pessoas atuam para parecer que elas estão experimentando uma coisa que elas não estão experimentando de verdade. O Andrew supostamente estaria sendo perseguido desde o dia 17 de abril, porém a gente tem o TikTok da esposa dele. Esse aqui é o TikTok da esposa dele. E nesse período, você tem 3 vídeos, um de 17 de abril, um de 20 de maio e um de 24 de maio, no qual o Andrew aparece muito bem. Nesse aqui, o Andrew eles estão num restaurante, nesse aqui eles estão dirigindo, a esposa brinca, e nesse aqui ele está dormindo. Em todos os outros, a esposa está sorrindo, a esposa está indo na academia, está fazendo as atividades normais dela. Em nenhum momento aqui parece um casal que esteja desesperado por estar sendo perseguido pelo governo. Não, eles estão simplesmente normais. Fora do perfil do Andrew, tudo aparentava estar normal. Uma última evidência, apesar de ser uma evidência inverificável, é que tem um vídeo do YouTube que mostra vários trechos de TikToks, entre eles um trecho no qual o Andrew supostamente conversaria com o dono de podcast e admitiria ser tudo falso, conforme você pode ver nessa imagem aqui. Porém, não dá pra gente concluir nada além disso, porque não tem marca d'água, não dá pra saber quem é o podcast, não dá pra saber se a interação realmente aconteceu, mas tá aí. Essa é mais uma evidência que pesa pro lado de ser uma encenação. Agora a gente tem um porém. O Andrew viria a falecer no dia 1º de julho de 2022. E o falecimento é real. O falecimento não é um fingimento, não é uma invenção. Conforme você pode ver nesse obituário aqui, Andrew Ryan Watchorn Dawson, ele nasceu em 4 de novembro de 87 e faleceu no dia 1 de julho de 2022. Não é dito aqui a causa da morte. É apenas dito aqui em memória de um marido, pai, tio, irmão e filho. Aí tem aqui o nome da mãe, tem o nome da alma gêmea, no caso seria a esposa dele, a Salma, o nome dos filhos, o nome da avó, etc. É um obituário, simplesmente isso. Aqui a gente tem uma postagem no Facebook da Salma, dizendo justamente que ela ama o marido falecido, de 27 de julho. E aqui a gente tem o perfil do Andrew, que está como um perfil memorial. Então sim, ele faleceu, isso é verdade. Eu contatei a Salma, perguntei se ela gostaria de dar uma entrevista para esclarecer essas coisas, porque eu inclusive achava muito desrespeitoso o que estava acontecendo na internet, de pessoas dizendo que o marido foi morto pela CIA, e até o momento ela não respondeu a minha mensagem. Se ela vier a responder, a entrevista vai acontecer, claro, se ela aceitar, e aí eu coloco nos comentários o resultado. Se não tiver nada, é porque ela não me respondeu. Muitos na internet pedem por explicações e perguntam se nem por que nenhuma explicação foi fornecida. A verdade é, vocês na internet são um bando de estranhos. A família do falecido não tem que dar satisfação de por que faleceu para vocês. Vocês não conhecem o falecido, vocês não são parentes do falecido, vocês são estranhos e a família não tem obrigação. Simples. E a família não quer falar a respeito de uma morte tão precoce. Não dá para saber se foi acidente, se foi assassinato, suicídio, alguma condição médica. Não dá para saber, simplesmente. Não é da conta da gente, em última instância. A família do falecido, a Salma, não deve satisfações para a internet do que aconteceu. Ah, mas por que ele morreu então se o gigante é falso? Porque o fato do gigante ser falso não te deixa imortal, tá? Porque chamar uma antena na internet de gigante e dizer que você está sendo perseguido pela CIA não te deixa imortal. O Andrew, assim como todas as pessoas, está sujeito a falecer. Muita gente falece, o Andrew faleceu, e por acaso o Andrew também estava trabalhando em um projeto de ficção onde ele dizia ter visto um gigante na montanha, dizia ter sido perseguido pela CIA. Assim a gente pode concluir que não houve avistamento de gigante na montanha. O objeto é apenas uma antena de comunicações que fica ocultada dependendo do ângulo, mas que vai lá na página da Wikipedia, ela está bem visível lá.
O OVNI é muito provavelmente um avião soltando vapor, os helicópteros são de madeireiras e o prédio é uma instalação turística que tem mais de uma década e fica numa montanha a 600 km da montanha do gigante. O comportamento do Andrew no TikTok não justifica ser perseguido e assassinado pelo governo. Todas as filmagens têm outras explicações e tem filmagens muito mais enigmáticas na internet, cujos autores permanecem vivos. Além disso, o Andrew mentiu pelo menos uma vez quando afirmou que um prédio de mais de uma década tinha surgido da noite para o dia. Isso indica que talvez o conteúdo dele seja mesmo uma encenação. O fato dele estar tão tranquilo com a esposa no perfil dela indica que provavelmente ele estava encenando no perfil original. Porém, as pessoas que se passam por perseguidos do governo também podem falecer, e o Andrew veio a falecer no dia 1º de julho de 2022 de causas não especificadas. Não é aceitável que a internet exija explicações da família, porque ninguém deve satisfações para estranhos a respeito do falecimento de um ente querido. Por que a família está em silêncio? Porque eles são obrigados, senão eles morrem? Não, porque eles não querem tocar num assunto tão delicado quanto a morte inesperada de um marido, de um pai, de uma pessoa tão jovem quanto era o Andrew. Assim, a explicação mais provável é: o Andrew decide produzir uma pequena série de vídeos na internet, no qual ele vê um suposto gigante e é perseguido pelo governo. Ele faz isso com coisas que ele sabe que são explicadas por objetos do cotidiano, então ele deve saber que tem uma antena ali, porque ele passa com frequência. Ele deve saber que dependendo do ângulo que você olhar para a antena vai sumir. Ele deve saber que os helicópteros são de madeireira, porque ele mora na região e assim por diante. Mas ainda assim ele faz ali uma série, se passa por alguém que não sabe o que está acontecendo, tenta dar um ar de mistério para essas coisas. A coisa funciona muito bem, a série viraliza, porém o plano do Andrew acaba sendo interrompido por uma morte inesperada e que não tem nenhuma relação com o caso original. Valeu para você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê. Falou!